Nossa, minhas lavandas estão lindas, mas está quase na hora de eu podar. Será que eu consigo fazer alguma coisa com elas? Olha que lindas, que cheirosas. O limoeiro também tem bastante folha para eu tirar. Nossa, olha que interessante. Parece que tem um monte de pontinho aqui na folha do limão. Será que esses são os tricomas que as meninas do PAB falaram? Será que com as folhas do limão eu não podia tentar fazer óleo essencial? Nossa, eu podia aproveitar inclusive a poda da lavanda para fazer. E aquelas laranjas orgânicas que eu comprei para fazer suco? Poderia aproveitar a casca para fazer óleo essencial de laranja. Vou pesquisar no YouTube se tem algum vídeo sobre isso. Aqui tem algumas opções. Vou ver essa aqui fazendo hidrolato de alecrim. Vamos ver como é que é. Você vai precisar de uma panela, pires, alecrim e gelo. Modo de fazer. Meu Deus, é muita coisa. Vamos lá ver a laranja. Vamos ver. Para fazer o óleo de laranja, você precisa de óleo vegetal de boa procedência e a casca da laranja. Modo de fazer. Coloque a casca da laranja no óleo vegetal, deixe no lugar escuro e mexa de vez em quando. Será que vai dar certo? Bem mais fácil. Quer saber? Vou ver se as meninas do PAB falam sobre isso. Claro, as meninas do PAB sempre têm um vídeo para me ajudar. Métodos de obtenção dos óleos essenciais. Quem sabe aqui elas conseguem me ajudar a saber se eu consigo fazer óleo essencial em casa. Vamos lá. Ah, e a natureza é generosa com seus aromas, né? Mas para extrair a sua essência é preciso de uma arte e uma ciência. Mas a boa notícia é que existem métodos muito eficazes e profissionais para isso. Sejam todos bem-vindos de volta aqui à nossa série do Básico ao Essencial. Na aula de passada, na verdade, a gente desvendou o que são os óleos essenciais e, na verdade, e principalmente destacamos o que não são, né? Exato. Já na aula de hoje, a gente vai se aprofundar no conhecimento mais sobre os óleos essenciais, explorando os métodos de extração. Então, venham com a gente para a gente te mostrar aí como os óleos essenciais são realmente obtidos. Bom, só relembrando, eu sou a Jerusa, E eu sou a Regina. somos do portal de aromaterapia e aromatologia brasileira. A obtenção dos óleos essenciais é um processo delicado que busca preservar a integridade dos compostos voláteis da planta. Lembra que nós falamos que dentro da planta nós temos compostos voláteis. E é só com o método de obtenção desses compostos voláteis que a gente tem o óleo essencial. É claro que aqui não é uma aula técnica para explicar detalhadamente cada detalhe técnico, né, de como funciona o método. Exato. Não. Aqui a gente quer que vocês compreendam as diferenças das extrações dos óleos essenciais, né, dos componentes Isso. voláteis da planta, quais são as suas diferenças, o que acarreta cada tipo, para te dar liberdade para você escolher com tranquilidade, entender por que algumas coisas lá na frente vão se explicar na aromaterapia também de como se usar. Então, esse conceito a gente entende que, antes até de explicar o que é aromaterapia, a gente entende que é interessante para vocês saberem primeiro o que é um método de extração, né, e como eles funcionam. É isso mesmo. Então, a gente Né? vai ver aqui, né, alguns desses aqui, né, refrigeragem, destilação a vapor, CO2 crítico, entre outros, tá? Antes mesmo da extração, a gente tem aí a preparação da matéria vegetal, que é super importante, porque para cada tipo de planta, para cada parte da planta que vai ser destilada e até para cada tipo de óleo essencial que a gente tem a finalidade de obter, existe um método mais adequado. Por exemplo, as flores devem ser destiladas logo após a sua colheita, com remoção cuidadosa de folhas e impurezas, preservando sua delicadeza. É claro que, como normalmente se coleta flores manualmente, né, porque ela já é delicada, então difícil coletar com máquina, já vai sendo feito esse processo, né, de limpeza aí para vir só as pétalas das flores ali para o nosso processo que a gente vai ver qual é mais lá na frente. Bom, além disso, nós temos, por exemplo, a monda, que é um processo para espécies como eucalipto e alecrim, né? Ela é uma limpeza da retirada de partes indesejadas dessas espécies, preservando o seu aroma. As flores e as raízes suculentas, elas são cortadas em pequenos fragmentos, né? Enquanto as raízes mais resistentes e as madeiras, elas precisam ser serradas ou picadas antes de passarem pelo processo de extração.
Então, todos precisam de alguma preparação aí, tá? Agora, nós vamos conhecer as principais formas de extração. Mais importante do que de entender, né, que esse método de extração escolhido, ele não é feito de forma aleatória. Ah, agora eu vou fazer uma destilação, Não. né? Ele visa, né, aquele método que foi escolhido a trazer, otimizar a qualidade, trazer mais pureza para o óleo, trazer os componentes que eu busco naquele óleo e que as propriedades terapêuticas ali estejam preservadas. A destilação é o coração da extração dos óleos essenciais. Aqui vai um parênteses que a gente vai fazer. A gente chama de óleo essencial normalmente aquele óleo que foi feito por destilação, seja, a gente vai entender os dois tipos de destilação que tem aqui, que é a hidrodestilação e por racha a vapor. Isso. Isso a gente conhece como óleo essencial. Outras formas de extração, a princípio a gente teria outro tipo de produto mais, que enfim, tá também fazendo a extração dos compostos voláteis. Algumas literaturas até fazem uma diferenciação, quando é uma prensagem a frio, eles nem chamam de óleo essencial, mas aqui no Brasil a gente costuma chamar todos de óleo essencial, tá? Vai ter umas diferenças lá na frente que nós vamos ver como são os nomes diferentes, tá? A destilação é o método mais utilizado no mundo para a extração dos óleos essenciais e o que permitiu que a aromaterapia é o que é hoje, né? Porque a gente conseguir fazer essa destilação. Esse processo, ele é de uma história já muito antiga, né? Muitos atribuem até o seu aperfeiçoamento ao Avicena, que foi um médico e um alquimista persa que viveu por volta do ano 1000, né? Ele foi o primeiro a descrever a destilação de flores e a obtenção da água de rosas. Mas há registros até mais antigos, por exemplo, do Zósimo, né, que utilizava técnicas rudimentares para destilar séculos antes da Era Moderna. E existem outros até, né, antes do Zósimo, né, que a gente deixou algumas imagens, né, de alguns desenhos de destiladores, enfim, antigos. Aqui nós temos a imagem que é de um filme, que se chama O Perfumista. Super indicamos para quem quer conhecer esse processo de destilação. Super. É um filme muito legal. É um pouco pesadinho, né, tem umas coisas meio pesadas. Mas é um Mas vale a pena, é né? super bacana de ver, porque você vê ele fazendo desde lá do começo, né? Que a gente vai depois falar da enfleuragem, mostra ele fazendo enfleuragem, mostra falando sobre notas de perfume, aqui o destilador, né? Então é um filme muito legal para conhecer esse processo, tá? A gente tem, né, a destilação, como a gente falou, que é o coração da extração, né, Rê? É isso aí mesmo, né? É um princípio simples, mas ao mesmo tempo genial, né? A planta ela é aquecida ou com água ou com vapor, e o calor faz com que as moléculas aromáticas, que são voláteis, elas se desprendam, né? Aí esse vapor, ele sai carregado desses compostos das plantas, ele é resfriado e ele volta ao estado líquido. O resultado é uma mistura de duas partes. O óleo essencial, que normalmente fica na parte de cima, ó, a gente está vendo as imagens aqui, ó, e o hidrolato, ou água floral, ou hidrossol, são os nomes que são chamados dessa água que resulta desse processo, tá? Essa Exatamente. separação ocorre pela diferença de densidade entre o óleo e a água. Isso, e durante o aquecimento, né, as estruturas que armazenam os óleos essenciais, né, como os tricomas, que são aqueles que a gente viu lá na nossa primeira aula, Imagenzinha aqui. eles, A isso, o imagem que desenho, você toma aqui. isso, eles se rompem, liberando as moléculas aromáticas, né? Quando o vapor se condensa, aí a gente tem a essência pura da planta, pronta para ser separada e coletada. É um processo que exige precisão, né? Temperatura, tempo, pressão devem ser cuidadosamente controlados para garantir que o óleo mantenha suas propriedades e seu aroma natural. Ó, a gente está vendo aqui a Exatamente. imagem, né? O foguinho, as moléculas saindo aqui, ó, da planta. É tudo muito perfeitinho na natureza, né? E dentro da destilação existem algumas variações. As duas mais conhecidas são a hidrodestilação e a destilação por arrasto a vapor. Na hidrodestilação, a gente tem um contato direto com a água, que é aquecida e entra em ebulição. Então, a gente tem aquela planta dentro desse recipiente fechado, parecido às vezes até com uma panela de pressão, né? A água vai Isso. sendo aquecida, o calor vai gerando vapor e passa através do material vegetal, carregando os compostos voláteis, que são, então, resfriados e condensados. Esse resfriamento aí, na sequência, vai acontecer no refrigerador, também chamado de condensador, onde vai circular uma água fria que vai resfriar, né? Dentro desse equipamento que o vapor se transforma novamente em líquido,
e vai se separar em duas partes, né? Então vai ficar o óleo essencial e o hidrolato. Essa separação, como a gente falou, acontece, né, de forma natural, como a gente falou lá no começo do processo de como funciona a destilação, né, pela essa diferença de densidade. O óleo essencial, que geralmente é mais leve, mas pode ser ao contrário, pode ocorrer, né, de ir para baixo, mas normalmente ele fica mais em cima. E sobra essa água residual, que antigamente era uma sobra mesmo, né, e ela era Era jogada até jogado fora. descartada. Mas hoje os hidrossóis, hidrolatos, enfim, eles são valorizados porque contém um pouquinho, uma fração ali do óleo essencial, mas também tem outros compostos que são solúveis em água, que são bacanas aí para a gente usar tanto de forma terapêutica como na cosmética. A hidrodestilação é uma técnica tradicional, muito usada em pesquisa e em laboratórios, justamente porque ela permite ter um controle mais direto, tanto da extração e pela sua fidelidade ao aroma original da planta, né? A gente tem aqui, né, esse equipamento aqui é um equipamento muito utilizado nos laboratórios, você vê nos laboratórios de química aí tem esse equipamento. Exato. E aí nós temos o arrasto a vapor, que é o método mais utilizado. Isso, né? Nesse método de destilação aqui, ele é o mais utilizado hoje em dia, e diferente da hidrodestilação, a matéria vegetal, né, ela não entra em contato com a planta. Na verdade, aqui é o vapor que vai passar entre as plantas, né, que é o material vegetal, vai arrastar as moléculas aromáticas formando aí, né, o óleo essencial. Aqui as plantas elas vão ser um pouco diferentes, como a Rê falou, porque elas vão estar nesses tanques. A gente tem aqui, né, dois exemplos mais antigos e mais modernos. Então a gente pode pensar como se estivesse ali naquela panela de vapor, né? Onde a gente tem a Isso. panela com água, a gente vai cozinhar a vapor, tem a panela com água, a gente tem aquela telinha em cima onde a gente põe os legumes, e aquele vapor vai passando e vai cozinhando. Aqui, no caso das plantas, ele vai passando e carregando essas moléculas aromáticas. E, como a gente fala, e aí o processo de destilação é muito parecido, né, nos dois ali, né? A gente vai Sim. carregado e vai para uma parte de separação, que é no condensador, que a Rê já tinha falado, que tem aqui nesse processo também da hidrodestilação. Deixa eu mostrar aqui a imagem para vocês, É ó. o Então, aqui, ó, resfriamento. esquentou aqui, o vapor passou pelas plantas, passou para o condensador. Aqui nós temos uma serpentina, tá? Normalmente não. No processo de destilação, a racha de vapor a gente tem a serpentina, a gente tem com água fria aqui, que vai resfriando e vai transformando de Isso. novo em água, o vapor em água. E aí ele vai para o separador. No separador nós temos aqui o hidrolato, e aqui nós temos o óleo essencial, que, como a gente falou, ficando em duas fases, a gente consegue fazer essa separação. E a qualidade final vai depender de alguns fatores, né? Como o material do equipamento, que de preferência o ideal é ser de aço inoxidável, o controle da pressão, né? O controle do tempo da destilação e o mais importante que é o controle da qualidade da água usada durante o processo de destilação. E aqui tem uma curiosidade, né, Ria? Nesse processo de destilação, podem ocorrer reações químicas e gerar algumas moléculas que não estavam lá nos compostos voláteis, lá original da planta. Um exemplo, por exemplo, é o camazuleno, do óleo de camomila azul. Ali no processo de destilação é que se forma o camazuleno, e que é, né, um componente muito que a gente busca muito nesse óleo de camomila azul. Tá? Bom, antes de continuar para o próximo processo de destilação, a gente vai abrir um parênteses aqui. Na primeira aula, nós falamos sobre que era um óleo essencial, né? E dissemos que conforme a série fosse avançando, as aulas fossem avançando, a gente ia aprofundar cada vez mais esse conceito do que é um óleo essencial. E esse é o momento perfeito, né, Gê? Agora que a gente entendeu um pouco o processo de destilação, que a gente viu, né, que o resultado final é uma mistura de duas partes, a água, que é chamada de hidrolato, e o óleo, que fica separado ali na superfície, né? E aí é justamente essa separação entre essa água e o óleo que dá origem ao nosso óleo essencial. E isso é uma observação muito importante, porque se a gente já entendeu que óleo e a água ficam separadas, nós conseguimos compreender algo fundamental, que é o quê? Óleo e água não se Não se misturam. mistura. Estamos vendo a imagem aqui, ó, eles não estão misturados, né? Esse é o que a gente consegue fazer a destilação, né? E capturar o óleo essencial por conta dessa diferença, dessa não Exato, mistura dos dois compostos, né? Isso exatamente. vai ser muito importante quando a gente for falar nas próximas aulas sobre forma de aplicação. Faz a gente entender muita coisa na hora da forma de aplicação do óleo essencial, sabendo que os dois não se misturam. Mas, já que estamos aqui, vale te fazer uma pergunta, então, Gi.
Se chamamos de óleo essencial, será que ele é realmente gorduroso como os óleos vegetais? A palavra óleo, né, já vem, remete à gordura, né? Mas essa veio do latim, Exatamente. oleum, usado para designar qualquer líquido viscoso que não misturasse com a água, olha aí, por enquanto tá, né, batendo, e deixasse uma leve Ok. mancha translúcida que não evaporasse imediatamente, diferente da água. A água a gente coloca ali e, enfim, logo ela some, né? Já o óleo ele vai fazer isso mais lentamente. Os óleos essenciais se encaixam perfeitamente nessa descrição, né? Com essas características físicas, embora eles não sejam gordurosos. Isso, eles são, na verdade, lipofílicos, ou seja, o que quer dizer isso, né? Eles têm afinidade com as substâncias gordurosas, o que significa que eles se misturam muito bem com os óleos vegetais, mas não com a água. Com a água, ele vai ficar sempre na parte de cima ali, ele não vai misturar na água, né? E isso é, como a Gê falou, é fundamental para a gente entender tanto a sua manipulação quanto ao modo como ele vai agir no nosso organismo. Então, quando a gente fala óleo essencial, vamos aí reunir esses dois conceitos, o óleo essencial. O óleo, então, vem desse componente que ele não vai se misturar com a água, por isso óleo, mas ele é lipofílico, ou seja, ele interage muito bem com a gordura, né? Isso E o mesmo. essencial que vem lá da quisitessência, a parte mais pura da planta. Daí nós temos o óleo essencial. E aí, com esse conceito já bem mais claro, a gente pode seguir entendendo os diferentes métodos de extração e o quanto que eles influenciam tanto na qualidade quanto nas características de cada óleo essencial. Aí agora, então, nós vamos passar para o método de pressagem a frio, né? Esse método, ele é quase que exclusivo para óleos essenciais cítricos, como, por exemplo, óleos de frutas cítricas, né? Então, a laranja, o limão, a bergamota, a toranja. Aqui a gente tem uma técnica, né, já tradicional, usada desde o século XVIII para fazer essa extração desses óleos de casca de fruta. Onde a gente tinha, né, a casca da fruta, ela era perfurada e prensada para a gente conseguir fazer essa liberação das glândulas lá, que estão lá com o óleo essencial. Lembra? Quando a gente vai lá, pega uma tangerina, uma mimosa, enfim, a gente aperta ela, sai aquele líquido, né? Ali é o óleo Espirra, essencial né? saindo, né? Espirra aquele É, líquido. Ali é o óleo essencial saindo, né? Então, a prensar ela, a gente consegue a obtenção do óleo essencial. Mas hoje, né, principalmente por conta da indústria do suco, e por isso que o Brasil é um dos maiores produtores de óleos essenciais, principalmente de laranja, mas das frutas cítricas, por conta da indústria dos sucos, tá? Então, eles aproveitam, e é por isso também que é um dos óleos mais baratos, tá? A gente tem aquelas laranjas, né, sendo processadas para virar suco, as frutas são trituradas, elas são prensadas, e elas vão para um outro recipiente, onde podem passar por um processo de decantação, ou seja, ficar o suco parado, esperar o óleo, né, ficar em cima, como no processo de subir, destilação, isso. ou ele pode passar por um processo ali de centrifugação para fazer essa separação dos líquidos ali do óleo e do líquido, tá? Mas tudo isso sem aquecimento, né? E isso é a grande vantagem. Aqui, mais um parênteses rapidinho: óleo essencial de laranja, apesar de ser uma grande produção aqui no Brasil, né? Não é um óleo essencial brasileiro, tá? É. A planta se adaptou muito bem aqui, né, dos cítricos, mas ela não é de origem, né, brasileira. Isso, tá? Mas ele, assim, exatamente é por conta dessa indústria dos sucos é que a gente tem um preço bem bacana, tá? Dos óleos Exato. que vêm das cascas das Exatamente. frutas. E a grande vantagem que a gente tem aqui nessa pressagem a frio é que não é utilizado fonte de calor, né? Então, com isso, a gente tem a preservação da fragrância das frutas, né? E as propriedades delicadas que vêm desse óleo essencial, né? E neles também estão presentes substâncias não voláteis, como ceras, pigmentos naturais e furanocumarinas. Aqui que a gente tem que ter atenção. Se vocês forem usar os óleos cítricos com furanocumarinas, evitar sempre a exposição durante o dia, porque elas podem causar a fotossensibilização. Agora, o importante é vocês observarem sempre, como a gente vem falando desde a primeira aula, ler os rótulos e ver se os óleos são livres de furanocumarinas, eles vão ter uma sigla, LFC. E esses óleos aí, eles não têm problema em ser usado, né, durante o dia.
Se eles não tiverem essa sigla, né, porque eles contêm a furanocomarina. Então, ter muita cautela e não usar durante o dia, né? E a gente pode ter também o quê? A destilação das cascas desses frutos cítricos. E aí, nesse processo, a maioria desses outros compostos não voláteis, eles não aparecem mais. Né? Fez todo esse processo de destilação, ele esquentou, ele fez toda essa separação que a gente já viu lá atrás, tá? Acontece, Exato, inclusive, de primeiro fazer a pressagem e depois fazer a destilação, tá? também. Mas aí você tem que olhar, é aqui que faz, né? Como a gente falou que tem alguns, principalmente fora do Brasil, que não chamam, né? Quando vem da casca da fruta, se passa por esse processo de pressagem a frio de óleo essencial. Mas aqui a gente chama tudo de óleo essencial, tanto o que passou pela destilação como o que passou pela prensagem, tá? Mas Uhum. aí é que você vai ter que olhar lá ou buscar com o fornecedor se o método foi prensagem a frio ou se foi destilação a vapor para saber se tem algum dos constituintes ou não. Agora, Jerusa, vamos imaginar uma outra situação aqui, né? Vamos supor que a gente tem uma flor muito delicada, que tem pouquíssimo óleo essencial e que a gente sabe que não aguentaria passar pelo calor da destilação a vapor. E aí, como é que a gente extrai esse óleo essencial? Aí entra o método mais antigo de extração a frio, que a gente conhece como enfleurage. Essa técnica é uma técnica artesanal utilizada há séculos, principalmente para flores delicadas, como o jasmim, o lírio, a violeta e a rosa. Lembra que a gente falou lá do filme, que a gente tem toda uma... Do filme ele mostra de fazendo lá, né, esse processo aí com as pétalas de rosa. Então, essa técnica que vai surgir aí, né, para essas flores e vai gerar luz absolutos. Lembra que a gente falou lá na primeira aula que teria nessa aula especial nós falaríamos absoluto, agora que nós vamos começar a entender o que são esses absolutos. Isso, né? Na verdade, assim, a enfloragem, ela é uma técnica milenar, uma das primeiras técnicas usadas, ela desde o Antigo Egito, né? As pétalas das flores, elas eram colocadas sobre uma camada de gordura, que poderia ser animal ou vegetal, e essa gordura, ela ia absorvendo o aroma, né? As pétalas eram trocadas até que a gordura ficasse totalmente saturada do aroma das flores. Quando a gordura está saturada, né, desse aroma, pode acontecer os processos. Eles podem ficar só com a gordura e utilizar essa gordura para fazer algum produto. Por exemplo, aqui é uma enfloragem moderna que eu fiz no óleo de coco, sem aroma, sem sabor, né? Eu fui colocando as flores de jasmim, fui trocando, e aí ficou aquela gordura cheia do aroma do jasmim delicioso. E eu aproveitei e fiz um perfume de jasmim sólido. Mas pode, né, ter uma técnica onde a gente vai pegar e vai fazer uma lavagem, né, vamos dizer assim, dessa gordura, né, com álcool etílico, que vai dissolver esses compostos aromáticos, mas não a gordura. Mas é um processo que tem que fazer uma agitação, é um processo um pouco complicado de se fazer, né? Aí, quando o álcool evapora, a gente tem o concreto, que é essa massa de gordura, cera, enfim, e o absoluto, que é essa parte volátil, pura, tá? Mas hoje em dia, a enfloragem é mais uma curiosidade histórica, na verdade, né? Ele é um processo manual muito demorado, que quase não é usado em escala industrial, mas ainda é praticado por artesãos e perfumistas naturais, que eles buscam exatamente esse ponto, que é a fidelidade do aroma, da flor, né? Isso. A gente até tem uma empresa de perfumes brasileira grande, né, que faz até a propaganda do perfume deles, que eles fazem floragem aí para flor de lírio, tá? Mas isso realmente é difícil, né? É um processo muito artesanal. Mas hoje a gente tem uma técnica moderna, né, Rê, que é a extração por solvente. Ela usa o hexano para fazer essa extração dos óleos essenciais. Isso, né? O hexano, ele vai entrar aí no lugar da gordura. E aí ele vai tornar o processo mais eficiente, mais rápido, mas vai manter os mesmos princípios da técnica artesanal da extração a frio. E aqui o solvente, o que vai acontecer, né? Vai ficar a planta ali, a flor, por um tempo ali nesse solvente que vai dissolver os óleos essenciais, né? Os compostos voláteis da planta, as ceras e os pigmentos da planta também. Inclusive esse material, os ceras e pigmentos são aproveitados na indústria muitas vezes. Por isso, inclusive, é usado o hexano. Depois de um tempo, esse solvente é removido muitas vezes por evaporação a vácuo a baixa temperatura. Depende, pode mudar um pouco os processos, tá? O que resta é esse material pastoso que vocês estão vendo aqui, que chamamos de concreto. Inclusive, a gente, em vez de colocar o processo, né, preferiu colocar a imagem do concreto para vocês verem como é que é, porque é muito interessante.
A gente até falou aqui, né, em off, que a gente gostaria de ter acesso para poder, né, É, sentir como é que conheço. fica o aroma que A fica. gente vai passar para a segunda etapa, né? Na segunda etapa, o concreto ele é tratado com o álcool, né? O etanol, o álcool etílico, né? O álcool ele é um solvente polar que vai dissolver aí os compostos aromáticos voláteis, deixando as ceras e as gorduras para trás. Aí depois o que que acontece, né? Todo esse material, essa mistura é muitas vezes, né? Dependendo do processo ali, mas muitas vezes ela vai ser resfriada ou congelada. Então é esse material aqui que vai estar com cera, vai congelar, enquanto o álcool não congela. E aí é feita uma destilação, uma evaporação a vácuo ali, para tirar o álcool e vai resultar, evaporar o álcool, né? E aí o que vai resultar é o absoluto, que é um líquido viscoso, altamente concentrado, com aroma fiel à flor. Só que aí vem uma última questão, né, Gê, sobre segurança, né? Será que fica algum resíduo desse solvente, né, que a gente tem que se preocupar com isso? Bom, isso era uma preocupação legítima, né? Muito você vai ver alguns autores aí, grande aromaterapia, às vezes nos livros falam que não se usa absolutos na aromaterapia, mas isso vinha muito porque no começo a sensação era feita por benzeno, né? Que é realmente um componente mais tóxico. Já o hexano não tem esse problema e também, né, com as técnicas modernas, né, quase não tem, né, os níveis residuais do solvente é muito baixo. Então, Mínimo, hoje né? já se tem usados absolutos, né, eles têm a qualidade suficiente para e seguro, né, para a gente usar na aromaterapia. Uhum. Não só na perfumaria e na cosmética, né, a gente usa realmente para questões aí terapêuticas. Apesar de ser eficaz, ele é um processo caro, bem caro, e geralmente é sempre limitado a espécies de flores raras e bem delicadas. Bom, por fim, nós temos o CO2 supercrítico, que é a tecnologia moderna e sustentável aí para fazer essa obtenção dos compostos voláteis da planta. Aqui a gente tem utilizado, né, o dióxido de carbono em um estado especial que se comporta simultaneamente como líquido e como gás, criando um solvente perfeito para a extração. A extração ocorre sob uma alta pressão, mais ou menos 200 atm, e temperatura constante baixa, de 30 a 33 graus, preservando a integridade dos compostos. Que é justamente, né, esse solvente que torna, né, essa destilação perfeita, né, na verdade, porque esse solvente ele penetra o material vegetal como um gás, e ele dissolve os compostos aromáticos como um líquido. Então, quando a pressão é reduzida, o CO2 volta ao seu estado gasoso e separando-se completamente do extrato, né, que ficou ali, restando apenas o óleo essencial puro. Isso, né? Então, o CO2 aqui, ele entra, né, com pressão controlada aqui, na máquina onde está fazendo a extração, né? E aí depois, devagar, ele vai indo para cá, para o separador, onde faz a separação do CO2. E aí aquilo que sobrou do CO2, ele volta, né? Ele é reaproveitado, né? Né? Ou ele volta para o sistema. E aqui a gente tem Isso. o CO2. As vantagens, né? São muitas, tá? O CO2 ele é utilizado hoje como subproduto da indústria química, então ele é reciclado no próprio processo, sem impacto na camada de ozônio. É uma técnica limpa, ambientalmente responsável. A gente tem um aroma mais fiel à planta, extrai constituintes químicos únicos nesse método de extração. Ele é inerte, o gás, ele não é tóxico, ele não fica com resíduo solvente, as partes voláteis são preservadas e é ambientalmente responsável, né? Então é por isso que Exatamente. o CO2, essa forma, né, de extração dos óleos, dos compostos voláteis da planta, é uma técnica aí que é bem diferente, mas bem bacana para a gente conseguir aí certos compostos diferentes, inclusive, né? Mas tem aí uma grande desvantagem, né, que é ter um alto custo. Os equipamentos têm que ser equipamentos específicos, né? Então tem aí um alto custo envolvido, né, nessa destilação. Mas, porém, a gente tem aí resultados que são óleos essenciais de altíssima pureza, sendo que a gente recomenda sempre, voltando lá na nossa primeira aula, ler os rótulos, né, dos óleos essenciais, porque eles têm que estar com a inscrição
com as siglas CO2, aí são identificados como supercríticos, né? Então, leiam sempre o rótulo. Bom, acho que falamos dos principais métodos de extração, né, Regina? Mais ou menos, né? Vamos dizer aí, está faltando um, que é justamente um dos óleos brasileiros mais conhecidos e usados pelo mundo afora, né, Gê? Faltou falar do óleo resina, né, Rê, que é da nossa querida Copaíba aí, que é um dos óleos mais utilizados no Brasil, óleo essencial brasileiro, né? A gente nem pode chamar de óleo essencial, mas a gente já vai falar sobre isso. Exatamente, né? Os óleos resina são substâncias naturais produzidas por algumas árvores, né? E elas são, na verdade, uma mistura de óleo essencial e resina produzida naturalmente pelas árvores, né? E as árvores, elas liberam essa resina como forma de defesa. Então, se elas sofrem algum tronco, algum dano, elas soltam essa resina para se defenderem, né, desse dano causado. Isso. Ou seja, diferente dos outros métodos que vimos até agora, que é a destilação, a pressagem, a extração do CO2, aqui não existe um processo de separação de fases, né? A oleosina sai pronta da árvore, espessa, viscosa e com um cheiro intenso. É bem isso, né? E no caso da copaíba, que também pode ser chamado de bálsamo de copaíba, né? O óleo obtido é obtido através de uma pequena perfuração no tronco da árvore, através de uma ferramenta chamada um trado, né? E ali ele escorre esse líquido bem amarelo e bem viscoso, como vocês podem ver aqui na foto, O né? tradicional que a gente conhece, né? O trado aqui saindo escorrendo, né? É, Exatamente. Ele pode ser filtrado, né, para remover algumas impurezas, e em alguns casos ele pode ser decantado para separar partes sólidas que possam vir junto aí. Mas tudo isso acontece sem a destilação, sem solventes. essa é uma das razões, né, por conta, pelas quais, né, o óleo de copaíba ele é muito valorizado, porque ele mantém todos os compostos originais da planta, tanto os voláteis como os não voláteis, né, que são os que muito se busca no bálsamo de copaíba, o que confere propriedades terapêuticas muito específicas. Exatamente, né? Tecnicamente, a gente pode dizer que as óleos resinas não são óleos essenciais no sentido estrito, né? Porque elas não passam por um processo de extração, como a gente viu aqui anteriormente, né? Que separa o óleo da parte sólida. Mas na prática terapêutica são utilizados da mesma maneira. E no caso da copaíba, a gente tem excelentes resultados como ação anti-inflamatória e regeneradora, né? Isso. Mas é possível destilar a óleo resina, tá? E nesse caso teremos só os compostos voláteis. Aqui a gente vai ter uma pequena diferença, né? Por exemplo, a gente usa mais o bálsamo de copaíba, ou óleo resina de copaíba, para fazer o uso tópico, tá? E a destilada mais para fazer o uso em difusores, né? Por conta dessa parte mais não volátil ali que tem no bálsamo, não vale a pena muito a gente colocar em difusores, tá? Mas é incrível tudo isso, né? Então, da próxima vez que você for usar um óleo essencial, você vai saber toda essa jornada que ele percorreu para chegar até você, né? Então, é muito interessante. Bom, se você ficou com alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários, no YouTube. Se você está escutando pelo Spotify, pode encontrar nossas redes que nós vamos deixar para vocês, do Instagram do PAB, enfim, e trazer as dúvidas que você possa ter todo desse método de extração, tá? E é claro, né? Não se esqueçam, ative o sininho, se inscreva no canal para vocês sempre saberem aí quando tiver uma nova aula, tá bom? Bom, mas faltou ali, a gente tinha nossa cliente confusa lá que começou, né, É, procurando como fazer óleo, e ela encontrou algumas formas e ela ficou na dúvida. Bom, o fazer aqui, né, por uma técnica de a gente resfriar a panela e colocar gelo, enfim, a gente até conseguiria fazer um hidrolato, né? É uma técnica que ela é exato. mais demorada. Na verdade, aqui é a ideia básica lá da hidrodestilação, da destilação a vapor, né? Só que aqui a Exatamente. gente tem, lembra lá na primeira aula que a gente falou de quantidade? A gente não vai conseguir trazer muito, muito óleo essencial, vai ser uma fração Mínimo. ali. A gente vai conseguir mais talvez o que a gente chama de hidrolato, né? Essa água Hidrolato. ali, com, por exemplo, o alecrim, né? Que tem ali. A gente precisava de muita quantidade, né, para conseguir realmente tirar alguma coisa de óleo essencial. Ele vai estar ali mais misturado no hidrolato, tá?
E essa técnica aqui, né, que era fazer seu próprio óleo da laranja, a gente vê muito, ou até da lavanda, colocando em álcool, colocando em óleo vegetal, realmente ali a gente não tem óleo essencial, a gente tem um extrato, tá? A gente pode mais para frente fazer uma aula sobre extratos, nós temos uma grande profissional aí que participa do PAB, que é a nossa aluna também, que é a Ana, que fala, tem uma empresa de extratos, a gente até pode trazer ela para falar aqui. Mas aqui, nesse processo aqui, realmente a gente não tem óleo essencial, e nem hidrolato, e nem... A gente tem outros compostos, né? Um processo diferente, tá? Diferente. Isso. E lembre-se, né? Para aprofundar ainda mais, os membros do RCP, o Reservatório de Conteúdos do PAB, têm acesso a conteúdos exclusivos. E olha, o link já está aqui na descrição do vídeo. Isso. Então, ó, o material didático, toda essa apresentação, quem é do RCP recebe, além de tudo que a gente tem lá dentro, né? E as nossas fichas, as Exato. entrevistas, enfim. A gente vai deixar aqui também um link para vocês entenderem o que é o PAB, a gente tem um vídeo explicando o PAB e tudo mais, tá? A próxima aula nós vamos falar sobre aromaterapia. Enfim, nós entendemos o que é óleo essencial, porque se a gente não soubesse o que é óleo essencial, a gente não pode fazer aromaterapia, né? A gente entendeu uma administração que nos vai dar vários embasamentos para entender como utilizar, né? E agora a gente vai entender o que é aromaterapia, mas o que ela não é também, né, Rê? Com certeza, que é o mais importante, né? Bom, aqui tem aqui quem somos, né? Para quem não viu lá na primeira aula, enfim. Quem está escutando pelo Spotify ali pode acessar, pode ver, transformar em vídeo e ver ali a nossa formação, né? Como que a gente começou. Mas aqui o PAAB é espaço, né, para falar de forma segura e confiável sobre óleos essenciais, especialmente o que é nosso, que é os óleos essenciais brasileiros, né, Rê? E por isso nós temos o nosso livro. Né, lançamos o livro agora em junho, né, junto com a Sâmia, do Instituto Sâmia Maluf, que é uma parceria que a gente tem com eles. Então, e o link, né, para compra do livro vai estar aqui na descrição também. Exatamente. E aqui estão nossos contatos, www.paab.com.br, que é o nosso site. E aí temos o @paab_br, que é o nosso Instagram, e os Instagrams meu e da Regina também, que vocês podem ver, que é Jerusa Piccolo ou Re Aromaterapeuta, tá? Então é isso. Muito obrigada e até a próxima. Até!